Olá, boa noite a todos. Edinho, Pedro, Gerson, Marilda, Andréia, Mari, todos entrando, Sandrinha, todos entrando para a nossa palestra de hoje. Hoje nós vamos nos reunir aqui. Vamos começar, Silvia, Darling. Hoje nós vamos fazer a nossa primeira palestra do mês de outubro, que é um mês que a gente, hoje a gente dedica à família, que normalmente no mês de outubro a turma da evangelização toda faz uma grande festa para a família. Esse ano a gente não vai ter, pelo menos não no formato tradicional, uma festa que sempre tinha um público muito grande, era muito confortador, as famílias se encontravam, as crianças brincavam bastante, era sempre um trabalho muito bonito que a evangelização sempre faz, né? Então a gente acabou dedicando o mês de outubro para a família e a gente procura sempre no mês de outubro fazer algumas palestras voltadas para a família. Então não é diferente agora, a gente está num momento diferente, mas a gente dedicou esse mês de outubro todo a palestras feitas pela equipe da evangelização. Eles vão estar aqui com a gente e vão trazer um pouco do dia a dia deles, do trabalho deles, né? Então eu vou chamar a nossa querida Eliane Martins, a Lili, para os íntimos a tia Lili, que está sempre com a gente fazendo os trabalhos, atividades. Deixa eu chamar ela para a live. Então o tema hoje vai ser Nasceste no lar que precisavas. Vamos ver se a Lili já aparece aqui para gente. Oi, Ana, boa noite. Olá. Bernadette. Boa Oi, noite. Lili. Tudo bem? Tudo É um prazer estar com você aqui. Então, prazer. Já dei assim já dei uma pequena apresentada, falando da nossa querida Lili, que está sempre nos trabalhos, nas atividades, trabalhadora ali convicta, né, Lili? Verdade, verdade. Um prazer. E é um prazer ter você aqui hoje, né? Trazendo um pouco da experiência de vocês, porque vocês da evangelização têm um dia a dia direto com as crianças, né? Então, trabalham bastante com a família. E aí eu estava explicando para eles que a gente passou a dedicar esse mês de outubro à família, graças à festa da família que vocês fazem todo ano, né? É verdade. Esse ano a festa é aqui, virtual. Virtual, pois é. Mas, enfim, já a turma está toda chegando aí, já tem bastante gente. Então eu vou fazer uma prece para a gente se harmonizar e depois passo a palavra para você, para que você traga aí um pouco dos seus estudos e da sua reflexão. Tá bom? Tá bom, obrigada. Vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, aos espíritos amigos que sempre chegam antes de nós nos trabalhos, fazendo a ambientação necessária, cuidando de tudo que é preciso da parte espiritual para que o trabalho seja efetuado da melhor forma. Agradecemos mais uma vez a noite de hoje, em que aqui nos reunimos em nome do nosso querido Pai, em nome do amor que Jesus, nosso Mestre amado, vem nos ensinando há tanto tempo, e em nome dessa nossa doutrina de luz, codificada por Allan Kardec, que fez aniversário agora, dia 3, no sábado, que possamos sempre voltar a essa união, a esses encontros, para realizar aquilo que mais precisamos, que o nosso objetivo maior é sempre a evolução, então que a gente possa aprender. Assim, pedimos ao mais alto que nos ampare nesse momento, alargando nossos entendimentos, a nossa compreensão, para que a gente possa ouvir as reflexões dessa noite e levar um pouco para o nosso dia a dia. E um pedido especial que ilumine a nossa querida
Eliane, a tia Lilia, para que ela traga nas suas palavras todo o amor que ela já traz no seu trabalho. Obrigada, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Então, Lili, fique à vontade, a casa é nossa, né? Sinta-se em Obrigada. casa. Pois é tão bom, né? Ficar em casa, assim, uma casa tão acolhedora como Consolador, e os amigos aí chegando. Então, o tema de hoje é bem sugestivo, que vai nos trazer muitas reflexões e esclarecimento. Quer dizer, nasceste no lar que precisavas. Eu já ouvi assim algumas pessoas reclamando: por que que eu nasci nessa família? O que que eu tenho a ver com aquelas pessoas? Então hoje é a oportunidade para a gente estar esclarecendo aí esse tema tão polêmico muitas vezes, que ninguém reclama quando a família é ótima, maravilhosa, não tem conflito, há toda uma condição aí especial. Mas nem sempre é dessa forma. Então vamos às nossas reflexões, né? Esse tema, ele nos vai possibilitar reflexões, dentre elas, a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, a lei de afinidade, lei de reconciliação, parentela corporal, parentela espiritual, família universal e gratidão aos pais. Olha, uma abrangência assim grande, mas a gente promete que vai trazer de uma forma simples para a gente poder estar entendendo todas essas correlações num estudo de hoje. Falar de família, eu creio que todo mundo sempre fica muito tocado, né, nos seus sentimentos, nas suas emoções, nas lembranças, né? Sempre nos imprime, lembra aquela receita familiar, que é um segredo, que ninguém passa para, a não ser de mãe para filha, de filha para mãe, vai por aí, né? Todas essas emoções, todas essas experiências, nos imprime em nosso coração quem nos tornamos a partir dessa convivência familiar. Isso é fato. Para a doutrina espírita, família tem uma amplitude grande no que se refere a os espíritos se reencontrarem. Então, como é que a gente explica? Família são reencontros, para a doutrina espírita, são reencontros afetivos, e nesses reencontros tanto vem aquela turminha do reencontro por amor, do reencontro por afinidade, como também vem a turminha que reencontramos para ajustes, reajustes, resgates de vidas anteriores. Isso é uma definição bem ampla do que a família, para a doutrina espírita, nos é definida. Mas no livro Jesus no Lar, no capítulo 2, Neio Lúcio, psicografado por Chico, né? E Neio Lúcio é o espírito que nos traz essa maravilhosa afirmação, que o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Vejam bem, é grandioso essa informação que Neio Lúcio nos traz, através de que o lar é uma escola, e que vamos dentro dessa escola, através da nossa reencarnação, vamos evoluindo aí para trabalhar e construir esse entendimento sobre a humanidade. É amplo. Mas a gente pegando essa definição que Neio Lúcio nos trouxe no livro Jesus no Lar, trazendo para o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, que é honrar vosso pai e honrar vossa mãe, Kardec nos traz uma reflexão extremamente importante
que vai nos esclarecer. Essa reflexão está no item 5. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Relatada essa passagem pelos evangelistas Marcos, capítulo 3, versículo 20, 21 e 31 a 35, e o evangelista Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Essa passagem traduz Jesus chega em uma casa com os seus discípulos acompanhando e, naturalmente, através de Jesus, sempre vinha uma multidão na busca de sabedoria afetiva, de consolo, de cura, enfim. E Jesus está ali, aproveitando, ensinando, quando alguém chega para Jesus e informa que a sua mãe e os seus irmãos estão o chamando. Jesus, sempre na sua pedagogia e na sua, digamos assim, as oportunidades sempre ele aproveitava, ele apropriou-se daquela situação e trouxe esse ensinamento para nós. Ele olhou para aquela multidão e relatou: eis aqui a minha mãe, eis aqui os meus irmãos, pois a quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, é minha mãe. Nesse ensinamento, Jesus amplia o conceito de família corporal, família espiritual e família universal. Família corporal. O que é a família corporal? O próprio nome já diz o que é. É a família consanguínea. Pai, mãe, filho, filha, irmão, avó, avô. Então, a família corporal. A família espiritual são aquelas pessoas que estão ligadas a nós por uma sintonia afetiva. Necessariamente não temos a consanguinidade. Pode ser um amigo. Quantos amigos que a gente chama de irmão? Quantas amigas a gente chama e que muitas vezes até é muito mais nossa irmã do que a nossa própria irmã consanguínea ou irmão. Então, assim, essa é a família espiritual, que também pode ter relação consanguínea. Mas ele acrescenta a família universal, que é o grande objetivo de Deus. Porque, lembremos, todos somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos irmãos. Portanto, na sabedoria divina, ele tem como objetivo unir afetos, desafetos, no âmbito familiar, justamente para nos capacitar a um dia construirmos a grande família universal. Vejam que grandiosidade, a sabedoria divina. Então, nem sempre na nossa família estamos com pessoas que vieram pelos laços afetivos, pelas afinidades, muitas vezes, ou na grande maioria, somos muitos desafetos. E justamente a oportunidade para se reconstruir essa relação. Lá para aquele propósito de Deus, formarmos a grande família universal. Na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, Kardec, sempre muito metódico, ele faz a seguinte pergunta aos espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Vejam bem, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? Os espíritos são muito categóricos. Um agravamento do egoísmo. Vejam, todos nós trazemos essa chaga
dentro de cada um de nós. Devemos combatê-la. Mas é a família que é uma célula da sociedade, que a família formará a sociedade do hoje, do amanhã. O que transmitirmos para nossos filhos será o reflexo da sociedade. Que valores e tesouros reais podemos semear para ter uma sociedade mais fraterna à luz do Evangelho? Veja como é importante essa pergunta que Kardec trouxe, e os espíritos nos alertam sobre se houver esse relaxamento, vamos ter uma sociedade a qual estamos primando pelo egoísmo. Já temos aí algumas situações, a gente pode constatar, antes da pandemia, como essa nossa sociedade é individualista, como temos divergências sociais, divergências e preconceitos. Então, cabe aos pais, à família de origem, trabalhar esse recurso que é o lar, através da educação aos filhos. E Emmanuel, no livro O Consolador, ele nos indica que a melhor escola, vejam bem, a melhor escola é ainda o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino podem instruir, mas só a família pode educar. A família pode edificar o homem. Ou seja, por que edificar? Tornar aquela família que pensa assim, eu quero que meu filho seja um engenheiro, um professor, um médico. A gente está muito ligado nessa parte material. O que a gente deve estar trazendo para o nosso lar? São exatamente as informações do Evangelho, são exatamente as leis de amor de Jesus para termos futuramente homens de bem. Eu acho que esse é o grande objetivo maior de um pai e de uma mãe que está evangelizada, que prima por esse futuro desse filho nessa sociedade para ser esse homem de bem. Porque viver em família nos possibilita muitas experiências, tipo a frustração, a disciplina, flexibilidade, solidariedade, cooperação, ética, valores éticos e outros tantos, porque as pessoas às quais convivemos são instrumento para nos habilitar ao progresso moral e espiritual. Lembremos que somos espíritos reencarnantes e estamos em diferentes escalas espirituais. O que é primordial para esse reencontro afetivo se harmonizar e firmar ao objetivo da família universal. Mas vocês podem estar se questionando. Aqui a gente tem um público muito heterogêneo. Temos pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez, aliás, sejam muito bem-vindos. Tem outras pessoas que já conhecem a doutrina e, portanto, já conhecem essas definições que eu vou apresentar aqui, a nível de questionamento, mas é sempre bom a gente poder esclarecer. E como a família se forma? A gente pode estar se perguntando. Há um planejamento espiritual? O espírito escolhe a família que quer reencarnar? Essas perguntas nós podemos verificar, mais uma vez, no Livro dos Espíritos, através do nosso grandioso Kardec, nosso codificador,
Capítulo 4. Pluralidade das existências. No item parentesco e filiação e semelhanças físicas e morais, que nos traz esclarecimentos importantes para a nossa reflexão em relação a essas perguntas. Vejamos, os espíritos respondem a Kardec. Os pais transmitem aos filhos a semelhança física e as disposições genéticas. Vejam bem. Tem gente que diz assim, o meu filho é tão inteligente quanto o pai. O meu filho é tão talentoso quanto o avô. Então, os espíritos nos esclarecem que esses espíritos que reencarnam na família, os pais transmitem a semelhança física, ou seja, a cor dos olhos, o tipo de cabelo, a cor da pele, o tipo físico, baixo, alto, magro, gordo, e as disposições genéticas. Temos algumas doenças, né, tipo a diabetes, o daltonismo e tantas outras que são transmitidas pelos pais, pela genética. Então, meus irmãos, olha que interessante. Os espíritos nos esclarecem que os pais, vamos ao destaque agora, não transmitem aos filhos a semelhança moral, características psicológicas, como a inteligência, talentos artísticos, temperamentos, porque se trata de espíritos diferentes. Lembremos que fomos criados simples e ignorantes, e através das nossas encarnações, porque há um ciclo, encarnamos, desencarnamos, reencarnamos novamente, desencarnamos, e esse é o ciclo do espírito. E por que isso acontece? Para evoluirmos na escala espiritual e moral. As semelhanças morais, muitas vezes, existem porque podem ser espíritos simpáticos entre si, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Estendemos essas mesmas informações para filhos adotivos. Nessa encarnação, na família não biológica, se desenvolve também a mesma perspectiva, que pode ser laços por afinidade, como também desafetos anteriores, e que temos a oportunidade de aprimorar essa relação pelo amor em família. Vejam que lei divina, que possibilidade de unir afetos, desafetos nessa relação família, que é uma relação de amor, portanto. Encontramos aqui, nessas semelhanças, né, de características psicológicas ou mesmo talentos. Eu acompanhei, eu acho que tem muitos casos, mas esse caso me ficou bem marcante, de uma criança que aos 7 anos ela morava na periferia da grande Recife, né? E o pai era muito religioso, a mãe também, e eles começaram a levar a criança à evangelização católica na igreja. E foi a primeira vez que ela viu, aos 7 anos, um piano. Esse piano, ela não prestou atenção mais em nada, porque havia uma pessoa, uma professora, que voluntariamente tocava o piano para aquele propósito. Ela ficou tão encantada que ela chegou próxima e a professora percebeu aquele interesse da criança. E aí ela perguntou para o pai, vocês têm algum piano? Vocês têm alguma pessoa que essa menina já viu um piano ou esse tipo de instrumento? E o pai disse, olha, eu sou um simples pedreiro, a minha mulher
é diarista, nós moramos na comunidade, eu não me lembro agora qual, mas enfim, era na periferia de Recife. E essa professora ficou tão surpresa com aquela situação e a oportunidade que ela teve foi de ensinar para aquela menina. Queridos, menos de 2 anos, essa menina estava tocando Beethoven, Mozart, enfim. E ela fazia ela se apresentava com um talento que se explica através da nossa doutrina, através dessa informação. Aqueles pais muito simples na sua condição econômica, social, não tinham noção. E ela hoje, ela tá já uma moça, ela tem uma bolsa de estudos, ela foi estudar inclusive fora, através de uma ONG, e construiu aí uma musicista. Vejam que história. E é assim que acontece muitas e muitas situações nesse sentido com relação à criança. Se for filho, filha, pai, mãe, irmão, irmã, por alguma razão, esse espírito está em nossa companhia. Dificilmente será um estranho total, cujos caminhos jamais tenhamos se cruzado com os nossos passados. Você, lembremos, somos um ser renascido também. E no livro O Consolador, na pergunta 175, Emmanuel nos destaca que o colégio familiar, vejam bem, tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Vejam, responde àquela pergunta que a gente realizou atrás, né? Quer dizer, como formam essas famílias? Então, percebam que nós escolhemos, lá no plano espiritual, a família que vamos reencarnar. Muitas vezes temos algumas pessoas que dizem assim, mas eu não escolhi nascer nessa família. Tem muita mãe que reclama isso conosco, né, da evangelização. Esse menino só vive reclamando que não era para nascer, mas ele escolheu, ele não lembra. Também temos essa maravilhosa lei divina, quando reencarnamos, não lembramos absolutamente quem fomos, qual era o nosso caráter, o que realizamos. Então, vejam que lei divina que nos possibilita reaprender, nos renovarmos sendo crianças, e lógico, que não se enganem, nessas crianças são espíritos que podem ter efetivamente uma evolução espiritual muito maior, muito mais elevada do que seus pais, do que seus familiares. E Emmanuel ainda continua. São nessas provas em comum, nas dores, nas experiências recebidas, que se esquecem as amarguras do passado, ou seja, de uma encarnação outrora, evoluindo para expressões regeneradas e santificantes. Então, esse é o grande objetivo. E nós trouxemos aqui um exemplo que vai ilustrar muito bem, através de André Luiz, que nos revelou, é um espírito que, através de Chico Xavier, psicografia de Chico, André nos revela o plano espiritual da forma como a vida lá, porque estamos vivos, né? Só que estamos desencarnados. Então, André Luiz nos traz um exemplo muito bom no livro Missionários da Luz, capítulo 13, Reencarnação. E nesse capítulo,
traz a história de Segismundo. E Segismundo está sendo trabalhado no plano espiritual. Ele estava já, ele escolheu também, ele estava sendo amparado ali pelo ministério da reencarnação, e o espírito Segismundo, ele vai se reencarnar numa família que tem um casal, Adelino e Raquel. Essa família, esse casal, são também preparados, através do período do sono, a receber esse espírito. Mas há uma situação particular. Segismundo assassinou Adelino por conta de uma relação amorosa que envolvia Raquel, Adelino e Segismundo. Essa era a oportunidade, portanto, de Segismundo se redimir no perdão de Adelino como filho, justamente para resgatar essa mácula registrada no passado e para Adelino o perdoar como pai nessa encarnação. Onde já vimos pai que não tem o amor, que não tem o carinho, não é? Então, era a grande oportunidade. É a grande chance de se resgatar esses dois espíritos, um desencarnado e o outro já encarnado. Então, reforçando, é na família que temos essa oportunidade, perdoando e sendo perdoados, agindo com tolerância, indulgência, compaixão, conduzidos pela lei de amor. A lei de amor, meus queridos irmãos, está lá, é o segundo mandamento que Jesus traduz para nós quando aqui esteve encarnado. Amar o teu próximo como a ti mesmo. E no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a ti mesmo, em Instruções dos Espíritos, a lei de amor, Kardec enfatiza os itens 8, 9 e 10. Vale a pena relermos, ou quem ainda não teve oportunidade, ler. Mas a gente, para o nosso estudo, nós destacamos o item 9, através do espírito de Fenelon. Lógico que a reflexão de Fenelon, a mensagem de Fenelon é muito grande. Aqui não teríamos tempo para trazê-la. Mas fizemos um recorte que vale a pena a nossa reflexão. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes, os mais viciosos, deverão reformar-se quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática deste princípio. Ou seja, não façais aos outros os que não quereis que os outros vos façam, mas fazei, portanto, pelo contrário, todo o bem que puderdes. Vejam o grandioso dessa informação da lei do amor que Fenelon nos traz, trazendo esse conceito tão grandioso como é a lei de amor. Ninguém fica, não consegue efetivamente ficar alheio a ela. Todos nós somos filhos de Deus, somos irmãos. Portanto, a centelha divina está dentro de nós. A lei de amor está dentro de nós. Então, o que nós podemos entender? Em nossas famílias, muitos de nós encontramos desafetos,
e que alimentamos com relação à revolta, nos revoltando, culpando, não admitimos os erros, enfrentamos da mesma forma como somos abatidos. Então, nem sempre a gente é o toma lá, dá cá. E pela lei do amor, nós estamos aqui sendo evangelizados, trabalhados nessa doutrina de Jesus, que é a lei de amor, nós podemos efetivamente iniciarmos, através de nós, a nossa própria reforma íntima, nos permitindo a exercitar a prática do Evangelho. Queridos, esses desafetos em família, ou mesmo nas relações sociais, no grupo de trabalho, são grandes professores para nós. Por quê? A gente vai entender, se a gente compreende efetivamente, com amor, a doutrina de Jesus, que é a lei de amor, através desses espíritos mais truculentos, mais violentos, que nos permitirá, através da lei do amor, sempre fazer o bem que pudermos, através do nosso próprio exemplo. O outro não muda se eu não mudo. Muitas vezes, lembremos que podemos ter sido inimigos em outra encarnação. Veja aí o caso do Segismundo. E numa condição de pai, mãe, filho, irmão, poderemos nos transformar e multiplicar a lei de amor. Nesse contexto, nós temos um item importantíssimo que, no livro do Chico Xavier, livro Evangelho de Chico Xavier, através do escritor jornalista Carlos Bacelli, item 133, Chico nos revela uma situação familiar. Ele fala do seu pai. Vejam, eu recortei alguns itens só para a gente poder ter essa reflexão bem ilustrada. O meu pai, isso Chico falando, o meu pai era um homem muito severo. Convivi pouco com ele, mas ele me marcou muito. Hoje, compreendo que tive o pai que precisava ter. Se eu tivesse tido moleza, não sei o que teria sido de mim. Não sou adepto à violência, mas aprendi que sem disciplina, criança alguma vira gente. Apenas nos seus últimos tempos é que houve uma maior aproximação entre nós. Ele não dizia. No entanto, eu lia nos olhos dele o seu desejo de se desculpar comigo. Nunca tivemos uma conversa que, com certeza, um dia haveremos de ter. Olha que grandiosidade. Vejam esse exemplo de Chico. A gente pode entender que, lógico, ele era um espírito de uma evolução na graduação espiritual muito grande, mas, mesmo assim, ele traz para nós exatamente essas truculências que muitas vezes vivemos através de um pai, através de uma mãe, de um irmão, como podemos entender e fortalecer ou nos fortalecer. Chico comenta que se não fosse esse pai, ele não seria tão disciplinado. Ele não teria ter sido tão forte em ter recebido uma série de situações que o acusavam de charlatanismo e algo dentro desse patamar. Então, essas situações também são favoráveis a gente. Nós não devemos nos sentir vítimas. Não nos cabe, queridos, julgar o nosso pai. Kardec ainda focaliza no Evangelho segundo o Espiritismo o item piedade filial, que traduz o sentimento de gratidão.
A gente viu a declaração de Chico. Ele teve esse sentimento de gratidão pelo pai. Ele entendia exatamente que o pai dele não conseguia se submeter a pedir desculpas ou algo nesse porte. Era muito para ele. Mas ele entendeu pelo olhar. Vejam, que beleza essa passagem. E Kardec nos traz no item honrar vosso pai e vossa mãe, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele destaca o seguinte: para esses espíritos que são nossos pais aqui na Terra, devemos ter gratidão, porque nos permitiram reencarnar e nos trouxeram a oportunidade para a nossa evolução na escala espiritual. Lembremos lá da resposta de Emmanuel a respeito de como nos comprometemos no plano espiritual a esses reajustes, com esses espíritos, no caso, de ter uma desarmonia e podermos trabalhar essa questão de uma forma melhor. Então, meus irmãos, pensemos o quanto podemos nos reforçar em nosso coração através da lei de amor. E Emmanuel, mais uma vez, através do livro Vinha de Luz, capítulo 88, é um texto pequeno, mas belíssimo. Tu e tua casa. Ele diz assim: no lar onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus, permanecerá a suprema claridade para a elevação. Vejam bem, uma única pessoa. Agora, temos que entender que não é teoria, é a prática disso. Isso é o grande desafio de cada um de nós que estamos aqui nessa oportunidade reencarnatória. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos sejam endurecidos, o cristão, onde estiver, encontra-se para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Senhores, queridos, e aqui vamos destacar a importância de nos evangelizarmos, assim como nossos filhos, objetivando nos mesclar na sociedade humana de tal forma que aquele que sabe mais, no esforço da prática do Evangelho, nos ajude para a nossa evolução, nos ajude a cumprir os desígnios de Deus, construindo a família universal, unida pela lei de amor. E, para a gente concluir o nosso estudo, eu vou compartilhar com vocês uma receita de família. Uma receita que a Anushka vai me permitir, um segredo da família Consolador. É uma receita linda. Então, eu vou aqui tentar declamar para vocês. Receita da família Consolador. Foi adaptada através do poema Receita de Felicidade, de Paula Santisteban. É uma receitinha linda, eu creio, e vai ser muito fácil de vocês praticarem. Receita mágica. A quem prova, um encanto se transforma. Potes de amor, sorrisos e abraços. Um jardim florido e pássaros a cantar. A bondade é o recheio principal. É bem fácil realizar a receita da família Consolador. Um pouquinho de cooperação, seguir o perfume do seu coração, onde encontramos o sol do reino de Deus. Ingredientes, atenção, 5 xícaras de boa vontade, 10 colheres
bem cheias de amor. 5 ramos de carinho. 10 pitadas de sorrisos infantis. Para recheio, 5 porções bem fartas de abraços, 10 porções de fraternidade, 15 porções de caridade e sabedoria à vontade. Para a cobertura, uma calda doce de beijinhos melado de alegria. Modo de preparar: misture tudo no pote do seu coração. Flores desabrocharão, transformando sua alegria em servir, contagiando quem se aproximar e trazendo você à família Consolador. Quer experimentar? E assim, meus irmãos, terminamos a nossa live de hoje, agradecidos, esperando Jesus assim em nossos corações, que estejamos abastecidos e seguir nesse desafio. Se temos algum desafeto, nós escolhemos estar naquela família. Muito obrigada a todos. Lili, foi maravilhosa a palestra. E realmente são reflexões muito importantes, né? Esse tema, acho que a gente cada vez mais precisa se conscientizar de que a gente não está no lugar errado. E que ainda por cima tem o dedinho nosso lá, né? Porque a gente muitas das vezes participa da escolha, né? Então, a gente está no lugar onde a gente, com certeza, precisa muito, que é um local onde a gente vai aprender, onde as experiências vão ser de acordo, né, com tudo aquilo que a gente precisa. Então, foi muito boa essa palestra hoje para nos fazer relembrar isso. Foi muito bom ter você aqui com a gente, trazendo essas reflexões de forma tão didática. Mas você, como psicóloga, trabalhando com a educação e trabalhando com as crianças, conseguiu trazer isso com muito amor para a gente, né? Lembrar a gente disso com carinho, com afeto. Então, eu agradeço muito a sua presença aqui hoje. Foi ótimo o estudo, foi muito bom. Agradeço a todos que estão aqui presentes, né? Que todos tenham podido aproveitar bastante essas reflexões, que eu acho que a gente leva daqui alguma coisa para pensar durante essa noite, antes de dormir. E vamos agora para a nossa prece, para que a gente possa encerrar com o carinho do Mestre, né? Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus, Mestre amado, a todos os espíritos que estão sempre ao nosso lado, nos ajudando e nos amparando, pedindo auxílio para que a gente possa sempre estar cheios de boa vontade, para que a gente possa sempre cooperar, seja em que momento for da nossa vida, seja em que local estejamos, que possamos nos conscientizar, assim como o estudo nos mostrou na noite de hoje, de que estamos sempre no lugar que precisamos e que possamos, conscientes dessa máxima, entender que cabe a nós fazer o que precisamos fazer. Assim agradecemos ao querido Mestre Jesus, esse amor que vem nos ensinando, nos ajudando nos momentos mais difíceis da vida, dar uma pitada de acolhimento e carinho para que possamos ter a força necessária de sempre seguir em frente. Agradecemos aos espíritos amigos, as energias aqui dispensadas a todos nós. Que essas boas energias também saiam daqui para todos aqueles irmãos que não puderam estar presentes nesse momento, para todos aqueles que precisam conhecer esse amor do nosso querido Mestre Jesus. Sejam nos hospitais, nos manicômios, nos vales, que todos, Senhor, possam receber o amor que dispensas a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Lili, mais uma vez. Foi um prazer abrir esse mês, o mês da família, com a sua palestra. Semana que vem estaremos aqui com mais uma palestra com mais um tema importante para que a gente possa refletir. E obrigado a todos a presença aqui e que possamos nos reunir sempre,
dessa forma, né? Então, Isso. um beijo a todos e até semana que vem. Tchau. Obrigada.